cai no seu colo a Lava Jato? Você estava me explicando que tem que ter uma atuação no estado do Paraná, né? Para vir para você lá em Curitiba. O caso começou o seguinte. Tinha um deputado, que hoje é federal, que é falecido, que chama José Janene. Tá. Ele foi acusado no Mensalão, inclusive. Não foi condenado porque ele acabou falecendo antes. Ele faleceu ali por 2010. E ele fez uma operação de lavagem de dinheiro que envolvia recursos ali pagos no Petrolão. A lavagem de dinheiro ocorreu em Londrina, que é uma cidade no Paraná, norte do Paraná. E assim, esse foi o primeiro fato da investigação. E esse fato estava sob a nossa competência, lá da vara de Curitiba, que, como eu disse para você, tinha competência por lavagem de dinheiro em todo o território do Paraná. Entendeu? E no fundo, se você for ver, aquilo é mais ou menos um pedaço de um quebra-cabeça muito maior. E aí, puxando aquele quebra-cabeça, puxando o fio dessa história, veio o Petrolão. Mas apareceu para você nessa etapa, então? Você já pega desde o começo, tá? Sim, a investigação começou bem antes. Ela foi se arrastando, não estava rendendo muita coisa, mas teve uma mudança do delegado, encarregado do caso. Entrou um novo delegado, um delegado muito competente, chamado Márcio Anselmo, e ele começou a conseguir desvendar os fatos. E aí foi ampliando, até que chegou nos doleiros. De novo os doleiros. De novo Alberto Youssef. De novo ele. Né, lavando dinheiro de suborno na Petrobras. Né? E aí que a história foi se desdobrando. Quando começou lá em janeiro quer dizer, as primeiras prisões em março de 2014, ninguém tinha ideia que o tamanho daquela coisa, entendeu? O que a gente percebeu no decorrer de 2014, que começou Brasília, né? As pessoas em Brasília, a imprensa também, e as empreiteiras, as grandes empreiteiras, começaram a ficar preocupadas demais com a prisão lá do Paulo Roberto Costa, do diretor de abastecimento. E começou a aparecer toda hora advogado, né? Lá em Curitiba, dessas grandes empreiteiras. E elas nem estavam ainda no... E aí, o que esses caras estão fazendo aqui, entendeu? Que estranho, por que estão se movimentando tanto? E aí que a gente vai percebendo o tamanho da coisa. E foi no decorrer, né? Ninguém imaginava em Lula, em José Dirceu, exato, em 2014, que iam ser apanhados na Lava Jato. Mas foi crescendo. E no fundo era um mega esquema de corrupção de, no mínimo, como eu disse, 6 bilhões de reais. Bilhões, né? Que a gente tem que sempre pronunciar para deixar claro. E foi este momento na história do país que a gente rompeu com a impunidade. Porque corrupção sempre houve, tá? Em maior ou menor grau. Deixar claro isso, né? Não foi de repente que começaram a roubar, não. Isso sempre teve. Sempre teve. Nessa escala, a gente já tem uma dúvida. Se nessa escala, tinha nessa mesma escala no passado. Mas, enfim, o que mudou, principalmente, foi a impunidade. O privilégio de roubar e não ser punido. Né? Foi isso que a Lava Jato buscou acabar. E, de fato, as pessoas foram julgadas pelos crimes, tiveram direito de defesa, foram julgadas, foram punidas, dinheiro foi recuperado. Essas grandes empresas, no começo elas não queriam admitir nenhum crime, depois com o tempo elas começaram a ver, é melhor admitir, fazer um acordo, que a lei permite, né? Não é um acordo... Ninguém está falando aqui de um acordo espúrio, né? Um acordo ilegal. A lei permite que uma empresa que se envolveu no escândalo de corrupção, ela procure as autoridades para fazer um acordo que a gente chama de leniência, de colaboração, e basicamente ela revela todos os fatos, se compromete a não praticar mais crimes, a indenizar os cofres públicos e pagar multas, né, e colaborar com a justiça. Isso já tinha acontecido antes da Lava Jato? Já tinha, mas não na escala da Lava Jato. Né? Era um pouco novidade no Brasil, essa possibilidade. No exterior já era coisa comum, nos Estados Unidos, por exemplo. No Brasil, a Lava Jato é que deu aquele grande impulso para esses acordos de colaboração. Tanto também dos acusados que fizeram, como também das empresas. E é bom para a empresa uma possibilidade dela dar a volta por cima. A gente ouve muito, a Lava Jato destruiu as empresas, prejudicou as empresas. Não. Primeiro, quem prejudica a economia, as empresas, é a corrupção. É o cara que roubou.
não o cara que combate o crime. Isso é uma coisa assim tão óbvia, mas infelizmente a gente tem que repetir no Brasil. Né? Uma coisa tão básica, né? E 2, todas essas empresas, desde o primeiro momento, tinham a possibilidade de procurar as autoridades para fazer esse acordo. Mas elas optaram, no início, por não fazer isso. E resistir e mentir. O quanto elas podiam. Quando elas foram procurar para fazer o acordo, isso já em 2016, né, elas já tinham sofrido danos enormes. Exato. Reputacionais, danos até de arcar com aquelas despesas todas e perder negócios por conta da reputação. Então, quando elas foram fazer isso, né, elas já estavam numa situação mais difícil. Se tivessem, desde o primeiro minuto, admitido os erros... O buraco seria bem menor, né? Seria bem menor. Veja, você tinha uma delas tinha um departamento dedicado a pagar suborno. Departamento só para isso. Chamavam lá com o nome Departamento de Operações Estruturadas. Ah, era esse o nome? Era esse o nome. Mas então a Lava Jato mudou isso.